Então, a definição aqui, a gente diz que uma função f definida num intervalo simétrico na origem, tá? Ou seja, de menos um certo número até mais esse número, e tomando valores nos reais, é par quando vale que f de menos t é sempre igual a f de t e, analogamente, ela é ímpar se vale que f de menos t é igual a menos f de t. Ok? Então, o que isso quer dizer graficamente? Tá? Uma função vai ser par se ela tiver uma simetria desse tipo. Digamos que a gente tem aqui uma função, tá? E eu digo que ela tem essa cara daqui e ela é uma função par. Então, o que quer dizer que ela é uma função par? Quer dizer que se eu tenho esse intervalinho aqui, qualquer ponto daqui, ou seja, um f de t, vai ter que ser o mesmo que f de menos t, porque a gente tem isso aqui pela definição da função par. Então, esse ponto aqui em t vai ter que ser igual ao mesmo ponto para f de menos t. Fazendo para todos os pontos, a gente vai ter que a função tem essa cara daqui. Ou seja, uma função ela é par quando ela tem essa simetria em relação ao eixo y. Tá? E de forma parecida, tá? Uma função ímpar tem a seguinte cara. Tá? Se a gente tem um gráfico assim, ó, e eu digo que ela é ímpar, por exemplo, mesma coisa aqui, tá? O que eu estou dizendo? Estou dizendo que o negativo de um ponto dessa função em t, aqui, ou seja, se esse ponto aqui é t, eu sei que se eu tenho esse ponto aqui, então f em menos esse ponto daqui vai ser igual a menos a f nesse ponto. Então ela vai estar neste lugar aqui. E se eu fizer para todos os pontos, ela vai fazer essa cara aqui. E uma coisa que é interessante notar, tá, é que nas funções ímpares, tá, o ponto t igual a zero sempre vai ser igual a zero, tá? Porque aqui a gente vê direto a definição que se t igual a zero, né, a gente tem que f de menos zero, que é igual a f de zero, né, é igual a menos f de zero. Então, o único jeito disso ser igual a isso é que f de zero seja zero, né? Então, no caso das funções ímpares, o zero sempre faz parte aqui do domínio da função, tá? E dos valores da função também. Então, essas definições são interessantes porque a gente tem umas certas propriedades legais aqui sobre, por exemplo, as integrais delas, tá? A gente sabe que se a gente pega, por exemplo, se a f, tá? De novo aqui, de menos L a L, tomando valores reais, é par, então o que vai acontecer? A gente sabe que a integral dela num intervalo simétrico ao redor da origem, ou seja, de um menos A até outro A, é igual, olhem bem geometricamente aqui, ó. Se eu tomo a integral daqui até aqui, é a mesma coisa que eu calcular a integral de 0 até esse ponto e dobrar o valor, porque ela tem uma simetria aqui. Então, isso aqui é duas vezes a integral de 0 até a da f de t dt. E, de uma forma semelhante, tá? Quando a função é ímpar, o que acontece? A integral no intervalo simétrico dela, notem, daqui até aqui, essa área daqui sempre vai cancelar com essa área daqui, por causa dessa simetria. Então, a integral no intervalo simétrico de uma função ímpar é igual a zero. Tá? Isso aqui é tranquilo de mostrar por substituição, tá? É bem simples, é só quebrar de menos a até zero e de zero até a e fazer a substituição f de t igual... fazer u igual a menos t, daí usa o fato dela ser par, usa isso aqui, ou o fato dela ser ímpar, e vai ser bem tranquilo, tá? Então, isso aqui vale. E outro teorema importante é o seguinte, tá? Se f e g, por exemplo, se f e g são pares, as duas, ou ímpares, as duas, então, ambas, eu vou colocar aqui. Então, o que acontece?
o produto delas, f vezes g, é par. Isso é fácil pela definição, tá? É só aplicar f de t vezes g de t e fazer f de menos t vezes g de menos t e aplicar a paridade, tá? Então, o produto delas é par. Se, caso contrário, se fg tem paridades diferentes, ou seja, se uma delas é ímpar e a outra é par, então o produto das duas é ímpar. Ok? Então, ok, só lembrando, tá, que tem funções que não são nem pares nem ímpares. Tá? Por exemplo, uma função desse tipo aqui, onde eu faço isso e depois isso, tá? Essa função não é par nem ímpar. Tá? Mas as que são pares e são ímpares, vale esses resultados aqui. Tá? Então isso é importante porque a gente vai ver que isso simplifica bastante na hora de calcular os coeficientes da série de Fourier. Tá? Vamos ver como é que isso simplifica as coisas. O fato importante é o seguinte, tá? A função cosseno de t é uma função par, enquanto a função seno é uma função ímpar. Tá? A gente pode comprovar isso aqui olhando no círculo. Tá? O que acontece? Se a gente tem um certo argumento, vamos dizer alfa, θ, ok? Para menos θ, eu tenho que os cossenos são exatamente iguais. Tá? Se o θ está aqui, por exemplo, ficou estranho aqui. Ó. Se o θ está aqui, então os cossenos são exatamente iguais. Então o cosseno de menos t é igual a cosseno de mais t. Então o cosseno é uma função par. Agora, o seno é um pouquinho diferente, tá? Porque se vocês olharem, o seno aqui de θ, tá? É igual ao negativo do seno de menos θ. Tá? Porque o seno de menos θ está aqui embaixo e esses valores são negativos. Então o seno de menos t é igual a menos seno de t. Tá? Então o seno é uma função ímpar. O que isso nos ajuda? Tá? Lembra do seguinte, se a gente tem a nossa expansão em série de Fourier, ela tem essa cara daqui. Né? A gente tem esta soma, os ANs relativos ao cosseno e os BMs relativos aos senos. Tá? Agora, lembre como é que a gente calculava. Tá? Vamos considerar os dois casos agora. Tá? Vamos pegar, por exemplo, que a f é par. Tá? Então, e vamos supor, tá, que o período que a gente está considerando, tá, é o período em que ela está definida ali, né, o período principal onde ela está definida. Tá? Então, se a f é par, o que vai acontecer? Eu tenho o seguinte, tá, que o A0 sobre 2, ele era calculado como 1 sobre t vezes a integral em um período, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular essa integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, porque daí eu vou estar integrando num período e no intervalo centrado na origem, tá? Daí eu posso usar as paridades da função, tá? Então, a integral disso aqui, f de t dt, como a gente sabe que a f é uma função par, então a integral simétrica vai ser simplesmente o dobro da integral de 0 até t sobre 2 da f de t dt. Ok? Isso aqui não nos ajuda muito, mas é interessante. Agora, os ANs, o que vai ser? Era 2 sobre t vezes a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 da f de t vezes o cosseno de n ômega 0 t dt. Só que agora vejam, f é par e cosseno é par. Então o produto das duas é par, porque elas têm a mesma paridade. Então isso daqui, novamente, é o dobro da integral de 0 a t sobre 2 da f de t cosseno de n ômega 0 t dt. Mas o que simplifica a nossa vida são os bns, porque a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter isso, 2 sobre t, de menos t sobre 2 a t sobre 2, de f de t, seno de n ômega 0 t dt. Mas a f é par e o seno é ímpar.
Então o produto delas é ímpar, o que implica que a integral no intervalo simétrico é zero. Então o resultado final é o seguinte: a nossa série de Fourier, no caso das funções pares, tem essa cara A0 sobre 2, mais aqui uma soma de 1 até n, de 1 até infinito, apenas dos ANs vezes o cosseno de n ômega 0t, onde o A0 sobre 2 e o AN a gente calcula desse jeito, tá? Então esse é o ponto importante. Quando a gente tem uma função par, a gente obtém o que a gente chama de série de Fourier cosseno da função. Por que cosseno? Porque a gente só tem termos envolvendo cosseno e a constante, que é o cosseno para n igual a zero. Tá? Então, quando as funções são pares, a gente sabe que a gente pode usar apenas termos em cosseno diretamente, não precisa nem se preocupar com os termos em seno. Tá? Vamos ver como é que fica para as funções ímpares. Então, nesse caso, da f ímpar, a gente tem que o A0 sobre 2, de novo, é 1 sobre t, vezes a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 da f. Só que agora a f é ímpar, e a integral no intervalo simétrico de uma função ímpar é sempre zero. Então o A0 sobre 2 é zero. De forma similar, os ANs, que eram calculados como 2 sobre t, o que ia acontecer aqui? A gente vai ter menos t sobre 2 até t sobre 2 da f de t, vezes o cosseno de n ômega 0t dt. E como a f é ímpar e o cosseno é par, o produto delas é ímpar, e portanto a integral no intervalo simétrico é zero. E finalmente, os bn's, então, vão ser essa integral daqui, de f de t seno n ômega 0t dt. Como as duas são ímpares, essa função é par. Então, essa integral aqui, na verdade, vale 4 sobre o período de 0 a t sobre 2 daquela função f de t seno de ômega 0t dt. E, portanto, no caso da função ímpar, a nossa expansão em série de Fourier envolve simplesmente os senos da função. Então, a gente vai ter bn vezes o seno de n ômega 0t. E esta forma daqui, em analogia ao outro nome que a gente deu, se chama série de Fourier seno da função, porque a gente tem apenas os termos envolvendo os senos. Tá? Então agora a gente vai ver o caso de uma função quando a gente tem apenas uma função definida de 0 até um certo número, tá? E a gente quer calcular a expansão em série de Fourier dela apenas naquele intervalo. Tá? A gente pode daí usar a ideia de extensão par e extensão ímpar para fazer uma expansão em série de Fourier cosseno ou seno, dependendo de como a gente quiser. Tá? Vamos ver isso. Então a ideia é a seguinte, tá? Se a gente tem uma função definida apenas no intervalo que contém o zero até um outro número, digamos t sobre 2, tá? E a gente está interessado apenas na expansão dela nesse intervalo, ou seja, a gente quer obter uma expressão em série de Fourier para ela, mas focar apenas nesse intervalo e não se preocupar com o que está acontecendo fora dele, tá? A gente pode expandir a f como uma função par ou ímpar para facilitar um pouco os nossos cálculos, tá? Por que eu estou dizendo isso? Assim, nada nos impede de considerar a f como definida desse jeito, tá? E calcular os ANs, BNs e o A0 sobre 2, considerando a f definida nesse intervalo. Não tem problema. A função resultante vai ser, então, uma função que vai ter, por exemplo, a cara, se a f, tá, tem essa cara daqui, entre 0 e t sobre 2, tá? Isso, a expansão em série de Fourier dela diretamente assim vai resultar numa coisa que vai se expandir assim por toda a reta. Tá? Mas a gente só vai estar interessado nesse domínio aqui, então não vai fazer diferença. Tá? Mas em geral, quando a gente expande uma função assim, a gente pode ter tanto os termos em cosseno quanto seno. Tá? Então vai ser mais trabalho. Uma estratégia possível é a seguinte: como a gente não se importa com o que vai acontecer fora desse intervalo, a gente pode fazer o seguinte. A gente pega a função f, digamos que a f tem essa cara daqui, dessa vez, e a gente pode expandir ela como uma função ímpar ou uma função par.
Ou seja, como é que eu poderia expandir essa função como função par? Tá? Se aqui é 0 e aqui é t sobre 2, a expansão par seria uma função com essa cara aqui. Tá? Que daria algo assim. E a gente sabe que se a gente expandir essa nova função entre menos t sobre 2 e mais t sobre 2, a gente vai ter uma série de Fourier cosseno. Então a gente não vai ter senos ali. Então a gente vai poder obter uma expansão para essa função e a gente só depois restringe então o nosso domínio ao 0 t sobre 2. Tá? A diferença é que a gente vai ter obtido uma função, uma expansão em termos de cossenos apenas, e não envolvendo senos. Tá? Da mesma forma, a gente poderia expandir ela como uma função ímpar. Tá? Tomando cuidado para notar que nem sempre dá para expandir como uma função ímpar, porque o 0 não vai estar no gráfico, tá? Como é o caso aqui. Então, a expansão ímpar seria algo assim, só que com uma descontinuidade em 0. Tá? Então pode ser que no 0 ela não seja exatamente igual à função original por causa dessa nova descontinuidade. Tá? Mas isso a gente pode verificar depois e ver se é um problema ou não. Tá? Mas a ideia é a seguinte, a gente pode escolher expansões pares ou ímpares das funções de forma a obter séries Fourier cosseno ou Fourier seno, dependendo do que a gente está interessado. Daí, qualquer uma dessas expansões a gente só restringe para o intervalo de interesse e esquece o resto, tá? Porque no primeiro caso a gente já tem uma coisa assim, né, que faz uma onda serrilhada, e aqui a gente vai ter, periódica, a gente vai ter uma coisa que vai se repetir dessa forma aqui para toda a reta. Só como a gente só quer saber o que está aqui no meio, então não importa pra gente. Tá? É por isso que vem a ideia das expansões. Tá? Então vamos ver um caso aqui onde a gente vai pegar uma certa função e expandir tanto como Fourier seno como Fourier cosseno e ver o que acontece. Então a função que a gente vai expandir é a função definida de 0 até π, definida pela regra f de t igual a t. Okay? Então ela é uma reta nesse estilo aqui. A gente tem o 0 aqui e o π aqui. A gente vai ter uma reta, então, onde aqui vai ser igual a π. E o que a gente vai fazer agora é, dependendo do que a gente quer fazer, por exemplo, como essa função está definida aqui, pode ser que a gente só queira a expansão dela nesse intervalo. Se for esse o caso, a gente pode escolher uma expansão par ou uma expansão ímpar dela de forma a facilitar as nossas contas para obter os coeficientes só em função de cossenos ou de senos, em vez de ter senos e cossenos. Tá? Então, vamos ver como é que fica aqui. Por exemplo, no caso de Fourier seno. Tá? Então, no caso Fourier seno, o que vai acontecer? No caso do Fourier seno, a gente só pode ter senos, então a nossa função, quando a gente tomar o produto interno, aquele da f com os senos, eles não vão poder se cancelar. Então, como o seno é ímpar, a f tem que ter paridade ímpar. Tá? Então, nesse caso, a gente vai estender a f como uma função ímpar. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter a f aqui e expandir ela para cá. E olhem que o interessante aqui é que o 0 já estava ali. Então, a função vai estar bem bonitinha definida no 0. Tá? Então, ok, se a gente tem isso daqui, ótimo. E agora a gente realiza a expansão em série de Fourier usual, só que dessa função expandida e não da função original. Tá? Então, o que vai acontecer? A nossa f chapéu vai ser A0 sobre 2, mais a soma de n igual a 1 a infinito dos ANs, cosseno de n ômega 0 t, mais bn seno de n ômega 0 t. Ok? Só que, vejam bem, nessa função expandida, que é o que a gente quer, tá? O nosso intervalo de consideração tem comprimento 2π. Ok? Então, esse ômega 0 aqui, o período que a gente está considerando, tá? Vai ser igual a 2π, o que faz com que ômega 0 seja igual a 2π sobre 2π, que é igual a 1. Tá? Só que notem, se a gente está expandindo essa função, que a gente sabe que é ímpar, então a gente já sabe automaticamente que esses termos em cosseno e esses aqui, constantes, são zero. Tá? Então basta que a gente calcule os bn's, e essa é a facilidade toda do método. Tá? Então, os bn's são iguais a 2 sobre t vezes a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 da f de t, perdão, seno
de n ômega 0t dt. Só que essas duas são ímpares, então isso é 4 sobre t, o t é 2π, então eu vou deixar o 2π aqui, vezes a integral de 0 até t sobre 2, que eu cortei a integral, multipliquei por 2, tá? Vai ser igual, então, a integral disso aqui de t vezes o seno de nt, porque o ômega 0 é igual a 1, ok? Então, isso daqui é igual a 2 sobre π. Essa integral por partes vai ficar a integral do seno é menos cosseno de nt sobre n, isso vezes t, menos a integral do menos cosseno de nt vezes n sobre n dt, isto avaliado de 0 a t sobre 2. E isso daqui, então, vai ficar o quê? A gente tem 2 sobre π vezes menos o cosseno de nt vezes t sobre n, mais o seno de nt, eu integrei o cosseno, e vai cair o n de novo, vai ficar n ao quadrado. Isso de 0 a t sobre 2. Tá? Agora, vamos ver o que acontece. O t sobre 2, na verdade, é π, né? Então isso aqui é igual a π. O que acontece? O seno de nt para π vai ficar seno de nπ, que a gente viu que é zero sempre. E o seno de 0 é 0. Então esse termo já era. Agora a gente considera apenas esse primeiro caso inicial aqui, que em 0 isso vai zerar, tá? Então a gente vai ficar com 2 sobre π vezes agora a integral de π vezes menos o cosseno de nπ, tudo isso sobre n, tá? Então os π's se cancelam aqui, cosseno de nπ é igual a menos 1 na n, vezes esse menos 1 aqui fica menos 1 na n mais 1, tá? Então isso é 2 sobre n vezes menos 1 na n mais 1, tá? Então o que a gente conclui é que a nossa expansão em série de Fourier é igual à soma, posso tirar o 2 dali, vai ficar a soma de n igual a 1 até infinito, de menos 1 na n mais 1 seno de nt sobre n. E essa expansão aqui, então, é igual ao seguinte. Como 0 é um ponto de continuidade aqui, e até o π, sem contar o π, também são pontos de continuidade, então as expansões coincidem para todos esses pontos. Tá? Então, contendo o 0 e contendo o π aberto. Então, ou seja, o π não está aqui. Porque no caso do π, a gente tem que olhar o caso em que essa função, na verdade, ela é periódica aqui, né? Essa expansão ela funciona de forma periódica. Então, a média aritmética dos limites laterais aqui é π e menos π. Então, a média aritmética disso é 0. Tá? Então, isso aqui vale 0 para t igual a π. Então, essa expansão aqui só é igual à função para pontos que não são iguais a π. Ok? Por ponto igual a π ela vale 0, então ela é diferente. Tá? Vamos ver agora no caso das expansões de Fourier cosseno. Olhando aqui o caso, então, da função f de t igual a t, restrita no intervalo de 0 a π, onde a gente só quer saber a expansão nesse intervalo 0 a π, uma das nossas opções, então, é ignorar o fato de que se a gente expandisse isso aqui, a gente teria exatamente essa função periódica, como a gente está vendo aqui, e a gente pode pensar, então, na expansão par ou na expansão ímpar dessa função aqui, de forma que, neste intervalo aqui de interesse, tá, a gente tem uma certa expressão envolvendo apenas senos ou cossenos, tá, de forma que a função expandida não vai ser igual a isso daqui para toda a reta, mas não tem problema, porque a gente só está interessado no intervalo entre 0 e π. Okay? Então, inicialmente aqui, olhando a série de senos, simplesmente, então, fazendo uma expansão ímpar dessa função aqui, como é que ela apareceria, né? Para fazer essa expansão ser ímpar, a gente pegaria esse segmento aqui e copiaria ele aqui para baixo, de forma que a nossa função de menos π até π vai ser uma função ímpar. Tá? E realizando essa expansão em série de senos, então, as parcelas são as seguintes. Tá?
A gente não tem nenhum termo constante, porque a série envolvendo senos não tem termos constantes. E a gente tem então uma senoide com uma certa orientação, e elas diminuem em amplitude conforme a n aumenta, tá? E elas também mudam de orientação, tá? Elas ficam negativas e positivas alternadamente por causa daquele termo -1 na n mais 1 que a gente tinha antes, tá? Então a gente tem esse comportamento aqui das parcelas conforme o n aumenta. E olhando então para a expansão em si, o que a gente observa? A gente tem que para n igual a 1, a gente tem esta senoide aqui, e conforme a gente vai aumentando o n, a gente observa uma coisa interessante, né? A gente realmente tende para a expansão ímpar da função, ou seja, a gente está tendendo para uma coisa que tem essa mesma cara aqui no intervalo de interesse, mas tem uma expansão ímpar aqui desse lado. E a gente vê que no zero a gente está tendendo exatamente para o valor f de 0 igual a zero aqui, então não tem problema. Mas no ponto π, aqui a gente tem um probleminha, porque a nossa expansão ímpar ela vai ser descontínua quando a gente olha para a expansão periódica dela. Tá? Então, de fato, ela vai ter o valor da média aritmética desses dois limites laterais, que vai ser zero. Tá? Então, para π, para t igual a π, a gente vai ter que a função vai valer zero e não vai valer, no caso, π, como deveria ser o valor caso ela coincidisse exatamente na reta inteira, tá? no intervalo inteiro. Então, a expansão ímpar ela é bem menos comportada do que a expansão par, nos casos que a gente está considerando aqui. Tá? E, em geral, esse vai ser o caso. Então, no caso da série Fourier cosseno, o que a gente faz é, em vez de expandir essa função como função ímpar, a gente expande ela como função par. Então, ela vai ficar algo desse tipo aqui, ok? O que vai acontecer nesse caso, então? A gente sabe que na nossa expansão em série de Fourier, o A0 sobre 2 não vai se cancelar, nem os ANs vão se cancelar. Então, isso daqui vai ser ok, mas os BNs vão se cancelar, porque a paridade dessa função vezes a paridade do seno, que é uma função ímpar, vai fazer com que a integral se anule. Tá? Então, esses termos aqui vão ser todos zeros. Então, basta que a gente calcule esses dois termos daqui. Então, vamos lá. O A0 sobre 2 vai ser 1 sobre t, lembrando que o t é da função expandida, né? Então, o t novamente, como isso aqui é menos π, o t vai ser todo o intervalo, que vai fazer que o ômega 0 seja 1, ok? Então, isso é 1 sobre t, vezes a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 da nossa f, só que 1 sobre t é 1 sobre 2π, e a gente sabe que isso daqui, pela função ser par, a gente vai ter que ser duas vezes a integral de 0 a t sobre 2. T sobre 2 é π, né? Então, a integral de 0 a π da função t dt. Então, o que vai acontecer? Vai ser aqui, vai ficar 1 sobre π, e essa função daqui, então, vai ficar π ao quadrado sobre 2, esta integral aqui. Então, vai ficar π ao quadrado sobre 2 dividido por esse π daqui de antes. Então, isso daqui é simplesmente π sobre 2. Tá? Então, esse é esse primeiro termo daqui. E os ANs vão ser 2 sobre t, vezes a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2, da f de t vezes o cosseno de n ômega 0t dt. Isso daqui a gente viu, isso vai dar 2 sobre 2π, que é 1 sobre π, vezes 2 da integral ali, vai ficar 2 sobre π, vezes integral de 0 até π, da função t vezes o cosseno de nt dt, ok? Avaliando essa integral aqui, isso é 2 sobre π, isso vai ficar, se eu tomo antiderivada ali, vai ficar seno de nt sobre n, menos a integral do seno de nt sobre n vezes 1 dt, isso avaliado de 0 a π, e 2 sobre π, então,
vai ficar aqui esse t seno de np sobre n, menos aquilo ali vai dar um cosseno, vai dar um menos cosseno, então vai ficar mais aqui, mais cosseno de nt sobre n ao quadrado. Isso avaliado de 0 até π. Pelos argumentos que a gente viu antes, isso daqui vai dar, isso sendo de nt, isso aqui vai dar 0 sempre, para π e para 0, tá? Então nos resta apenas esses dois outros caras aqui. Eu vou ter 2 sobre π vezes 1 sobre n ao quadrado. Eu vou ter então o cosseno de nπ menos o cosseno de 0, que é 1. Tá? E esse caso vai cair naqueles casos que a gente viu antes, onde tem que considerar os casos ímpares separados dos pares. Tá? Porque isso é menos 1 na n menos 1. O que vai acontecer então? Se n é par, menos 1 na 1 é 1. Então 1 menos 1 vai dar 0. Então isso daqui é 0 se o n é par. Se não for par, vai ter menos 1, que vai ser menos 2. Então vai ficar menos 4 sobre π n ao quadrado, se n é ímpar. Então, a gente faz a mesma ideia que a gente fez das outras vezes, né? A gente vê que A2n, n indo de 1 até infinito, isso aqui vai dar só os termos pares, então isso daqui vai dar 0. E os A2n menos 1, de n igual a 1 até infinito de novo, vão dar igual a menos 4 sobre π, esse número ao quadrado. Tá? Então vai ficar menos 4 sobre π vezes 2n menos 1 ao quadrado. Tá? O que isso vai fazer então que a nossa série seja? A gente vai ter que a f chapéu de t vai ser igual a π sobre 2. Agora, eu vou fatorar aquele menos 4π. E isso vai ficar então a soma indo de n igual a 1 até infinito dos A2n menos 1. Então vai ficar, vai ficar aquele cosseno, só que em vez de n ômega 0t, vai ficar os 2n menos 1 ômega 0t, que é só t, isso dividido por 2n menos 1 ao quadrado. Tá? Isso daqui é a nossa expressão série de Fourier cosseno. E quando que isso é igual a f? Tá? Vamos ver. Isso daqui, o zero, tá? Ele é um ponto de continuidade. Então ele está incluso aqui, ele vale a função original nesse ponto. Tá? E o π, o que acontece com o π? A gente olha que se a gente fizesse a extensão periódica disso aqui, seria isso daqui. Então o π também é ponto de continuidade. Então na verdade essa expansão é exatamente igual a f, ou seja, vale t, para todo t entre 0 e π. Okay? A expansão par ela é um pouco mais bem comportada que a expansão ímpar. Tá? E, então, o que acontece é que a gente tem que essa expansão ela é válida para todo t de 0 até π, inclusive. Tá? Vamos observar agora, então, o caso da nossa função definida entre 0 e π, onde a regra é que ela seja igual a uma função f de t igual a t, okay? Então ela é um segmento de reta aqui, e ela, como definida, digamos, se ela fosse periódica do jeito que a gente espera que ela fosse periódica, se a gente expandisse em série de Fourier diretamente, tá? A gente teria que a expansão teria essa cara daqui, como a gente está vendo aqui. Tá? Mas o ponto-chave é o seguinte, a gente só está interessado na expansão dessa função entre 0 e π. Então, não importa para a gente o que aconteça fora desse intervalo aqui. O que significa que a gente pode, então, escolher fazer uma expansão par ou ímpar dessa função aqui. E neste caso aqui, a gente está tratando da expansão par da função, que envolve, então, fazer algo desse tipo aqui. A gente pega daqui e puxa uma reta até aqui e faz ela se repetir desse jeito, expande normalmente e restringe no final apenas ao intervalo de 0 a π. Tá? No caso, essa é uma série de Fourier cosseno, e eu vou mostrar então as parcelas aqui para a gente. A gente tem uma parcela inicial, que é uma parcela constante, temos uma senoide, e depois a gente vê que ela diminui em amplitude bastante,
tá? Por causa daquele termo quadrático no denominador, e a gente vê então que a frequência aumenta, mas a amplitude diminui bastante também. Agora, vendo como é que é a soma dessas parcelas de fato, a gente vê então que para n igual a zero a gente tem o termo constante, e conforme a gente vai somando mais termos, a gente tem aqui uma senoide, e a gente vai adicionando isso aqui e a gente vê que de fato a gente está convergindo bem uniformemente aqui para uma certa função, que é exatamente a expansão par da função original que a gente queria expandir, tá? Porque a expansão par é justamente fazer esta ligação aqui de forma que a função seja par no intervalo simétrico de menos π até π, ok? Então, de fato, a nossa expressão converge para essa função par e a gente vê que a gente não tem nenhum problema com descontinuidade aqui. De fato, em todos os pontos aqui a função é contínua, então o limite da expansão em série de Fourier, quando n tende ao infinito, vai ser precisamente o valor da função par que a gente expandiu inicialmente. Tá? Então a ideia é que, ok, essa função aqui não é a função original, mas como a gente quer olhar só nesse intervalinho daqui, a gente percebe que a expansão em série e a função coincidem exatamente nesse intervalo aqui. Então, essa é a ideia das séries de Fourier cosseno. Então, com isso, a gente finaliza essa aula sobre séries de Fourier. Tá? Eu planejo lançar no futuro vídeos resolvendo exercícios de série de Fourier, que eu acho que ilumina bem mais a situação. Tá? Mas nessa aula a ideia era ver a teoria e ver algumas aplicações práticas, então, de como a gente expande as coisas. Tá? Na próxima aula a gente vai começar com algumas equações diferenciais parciais e ver como essa ideia de séries de Fourier se inclui no meio dessa coisa toda. Tá? Então é isso, bons estudos!